Bem, vamos abrir a palavra sagrada. Quero abrir um parênteses, amado, porque todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, precisamos entender que é a palavra que tem que ser pregada. A responsabilidade de um pregador é muito grande. Os amados não têm ideia, tem ideia, eu sei que tem, mas eu digo na prática, na questão da prática, do que, amados, não é fácil, não é fácil. Às vezes as pessoas em geral pensam que pastor não trabalha, pastor não faz nada. Mas eu vou lhe dizer com temor e tremor da parte de Deus: 2 mensagens por semana não é fácil, não é para qualquer um. E se eu tenho tido a possibilidade de pregar 2 mensagens com o nível que nós estamos pregando, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. 20 anos de ministério, 2 seminários, vários cursos e muita leitura diária, para conseguir fazer 2 mensagens por semana. Às vezes sábado eu chego aqui na igreja cedo e vou embora 10 horas da noite, estudando. Faço a mensagem, faço a palavra do ofertório, coloco tudo no computador. Então, amado, eu quero lhe dizer com amor, com carinho, que o seu bispo trabalha e trabalha muito. Trabalha e trabalha muito. E creio que Deus vai nos dar muito mais oportunidades para desenvolver muito mais, porque o que estamos fazendo é só a ponta do iceberg. Nós vamos alcançar nações, eu creio nesta palavra. Aos 19 anos de vida, quando o pastor Miguel Ângelo impôs as mãos na minha cabeça e declarou que aquele jovem iria pregar para milhares de pessoas, eu recebi aquilo no meu espírito. Eu tomei posse no meu espírito e está gravado, inscrito no meu coração. Se eu quero agradecer a Deus, ano que vem serão 20 anos de ministério ordenado, e que o Senhor seja glorificado através da minha vida, deste ministério que o Senhor me deu para pastorear, e que o Senhor levante cada vez mais muitos e muitos ministros, diáconos, presbíteros, futuros pastores, muitas ovelhas, tudo no tempo de Deus. O Senhor está preparando todas as coisas, amém? Então, estudo bíblico, que o texto fale. Deus me usa porque tu sabes que eu sou um caco de barro, pequeno, e que sem ti nada sou. Entendeu Davi que se tornou rei porque o Senhor ama o seu povo. 2 Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 5, 11 e 12. Vamos lá fazer a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Pode projetar, filhão. Não está indo? Oi? Não está indo? Júnior, ajuda lá o nosso amado. Sempre na hora do culto as armas do inimigo tentam prevalecer. Fica atento. Tira o celular de perto. Vamos lá. 2 Samuel 5 diz assim a palavra. Então, F5, dá F5, filho. Dá F5. Isso, agora freeze. Não está indo aqui? Tá bom. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu quem fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. É uma profecia a respeito de Davi. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor ungiram Davi o quê? Rei sobre Israel. Nós vimos no último culto que ele foi ungido rei sobre Judá. Apesar do reino não estar ainda dividido formalmente em reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel, tendo capital como Samaria, já havia uma divisão ideológica.
Então o povo de Judá já havia reconhecido Davi como rei. Vimos sexta-feira. Agora todo Israel, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos e sobre todo Israel e Judá. Ou seja, um total de 40 anos. Versículo 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi em madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. E olha lá, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino. Por quê? Por amor do seu povo. Vamos orar a Deus, que esta palavra abençoe e edifique a sua vida, em nome de Jesus. Senhor amado e bendito, Pai, pedimos, rogamos pela tua graça e misericórdia, que tudo no culto corra bem, Senhor, que nada tire nossa atenção, espiritualidade, voltada para o estudo bíblico, para que tua igreja, teu povo, teus filhos, possam crescer em graça e em conhecimento, possam estudar a palavra com afinco, com verdade, com temperança, possa aprender da palavra do Senhor. Estamos fazendo com amor e buscando sempre agradar o Senhor, porque sabemos o quanto tu amas o teu povo. E todos que têm um chamado do hebraico nagid para dons de governança, devem saber que esses dons são dados porque o Senhor ama o seu povo. E assim então, Deus, instrua-nos, porque o altar da igreja, como liderança principal de um ministério, precisa estar totalmente dependente e consciente desta verdade, assim como tu fizestes com o coração de Davi, para que tudo seja feito de acordo com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, bispo amado, em nome de Jesus. Família amada, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que são chamados com uma santa vocação, com muitos dons que são distribuídos entre o povo de Deus, para que em todas as coisas Deus seja conhecido e seu nome glorificado. A herança espiritual de Saul, depois de sua morte, continuou ainda influenciando os seus correligionários. Ou seja, havia um grupo que era fidelíssimo a Saul. Havia um grupo que andava nos mesmos passos de Saul. E depois de sua morte, eles se mantiveram fiéis a Saul. Então, tentaram tomar o reino à força. Mas Davi, de todas as maneiras, buscou pacificar o reino, o quanto possível fosse. Em certa medida, teve sucesso, em certa medida, não conseguiu evitar a guerra civil. Então perguntamos de cara, onde já se viu? O povo de Deus em guerra civil? Sim. Isso nos mostra o quanto é possível que pessoas, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo povo de Deus, o quanto o povo de Deus às vezes pode fazer tolices, pode praticar obras equivocadas.
Ainda mais porque sabemos que a igreja é um grande hospital. As pessoas vêm de todos os lugares, vêm de todas as maneiras. E normalmente, via de regra, vem à igreja quando está quebrada, quando está falida, quando está derrotada, quando o mundo pisou, quando o mundo excluiu. Aí a pessoa busca a igreja em busca de refúgio espiritual, trazendo todas aquelas manias, aquelas malícias, aquelas coisas do mundo. E até que isso seja tratado e trabalhado, a pessoa vive entre nós, claro. E é para isso mesmo. Mas então precisamos estar atentos de que esse grupo seguidor de Saul, muitas das vezes somos nós, seguidores do nosso Saul antigo, seguidores do nosso velho homem. Ainda trazemos em nós aquela coisa de fazer a coisa na força, fazer a coisa a malar força de Saul, esquecendo-os que Zacarias, por exemplo, diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Um filósofo disse que insanidade em indivíduos é algo raro. E de fato, se você olhar de forma macro, 7 bilhões e tantas de pessoas, o lanterninha vermelha, o bandido chapinha, sabe, são figuras raras. O serial killer são figuras raras. Agora, continuou o filósofo dizendo, isso é importante, ele disse uma verdade: em grupos, em festas, em multidões, a insanidade vira algo de regra. Amado, está lá todo mundo torcendo pelo futebol, uma bola de couro, que o pessoal está chutando e ganhando 500 mil para chutar a bola de couro, e um monte de gente lá gritando pela bola de couro, e de repente sai soco, sai chute, cai de cima da arquibancada e um pandemônio. Por quê? Por causa da coletividade. E aqui, nesse pano de fundo, o que nós vimos foi isso, uma verdadeira guerra civil. Os generais de Davi, Joabe, general de Saul, da linhagem de Saul, seguindo Esbozete, ambos fazendo guerra entre si. Então o circo pegando fogo. E precisamos de saber, identificar, perguntar e refletir em oração. Quando o circo está pegando fogo, amado, quem somos nós? Quem joga gasolina ou quem acalma o povo? Quando o circo está pegando fogo, você é quem joga gasolina ou quem apaga o fogo? Porque tem gente que adora sentar e fica rindo vendo o circo pegar fogo, ainda joga mais gasolina. E nós precisamos de ter uma atitude diferente, precisamos de buscar apaziguar, dar crescimento e ver transformação. Não podemos agir com insensatez. Amado, Deus nos deu espírito de moderação e sobriedade. Diga: eu recebo esta palavra. Eu declaro que tu tenhas sobriedade na tua vida, amado. Tenhas eusébia, piedade, tenhas espírito de moderação, possas olhar as coisas com os olhos de Deus. Amado, como pastor, se nós fôssemos agir a ferro e fogo, algumas coisas que acontecem na igreja, não sobrava ninguém. Às vezes as pessoas não imaginam os gabinetes da igreja, quantas coisas particulares das pessoas são faladas. Às vezes tem coisas que o pastor sabe que ninguém mais da família sabe, nem os filhos sabem. Então, precisamos de pedir a Deus maturidade espiritual, sabedoria e dependência absoluta do Senhor. É o que eu recebo e eu declaro para a tua vida nesta hora, logo em primeiro lugar. Então, este homem, segundo o coração de Deus, Davi, foi preparado, foi amassado, foi trabalhado pelo Senhor, para que chegasse a um momento de maturidade e pudesse iniciar o reino. E ele aprendeu com Deus a depender do Senhor. Foi exatamente isso que Davi aprendeu. E exatamente este
crescimento e aprendizado de Davi foi a aula que Saul faltou. Você lembra naquela época de escola que a pessoa pulava o muro, dava um jeito de dar o carimbo na carteirinha, arrumava um contexto lá, dá o carimbo, depois pulava o muro e ia embora? Saul deu o carimbo na carteirinha, pulou o muro e foi embora e não aprendeu essa lição. A depender do Senhor, sobriedade. Ele era um homem extremamente impulsivo, sabe? Não tinha nenhum pingo de calma, de tranquilidade, de paciência. Ele chegou a vingar e a jurar seu próprio filho de morte. Proibiu as pessoas do seu povo a comer enquanto não se vingasse. Então toda aquela impulsividade, toda aquela carnalidade de Saul era a mostra de que era Saul no controle e não Deus. Amado, que Deus esteja no controle das nossas vidas. Que todas as coisas, a mão de Deus nos guie, a mão de Deus nos conduza. E ainda que estejamos nas cavernas, Deus estará lá dentro conosco, amado. Ainda que estejamos nas nossas fortalezas fugindo em Metsudá, amado, Deus irá governar a nossa vida. Diga, eu recebo esta palavra. Então, Saul faltou esta aula, não aprendeu isso. A maneira como foi a morte de Saul, devido à sua trajetória de vida, trouxe humilhação sobre Israel, a tal ponto que a glória de Deus ficou na boca dos inimigos. A preocupação de Davi era esta: como é que a glória de Deus será vista e será falada pela boca dos incircuncisos? Como é que a glória de Deus é vista no mundo quando a igreja vive atacando a igreja, quando o irmão vive querendo puxar tapete do irmão, quando fica lá um cabo de guerra, que eu sou melhor, porque você não sei o quê, e sabe, e uma guerra pública? Amado, como é que vai a glória de Deus ser reconhecida? A igreja de Cristo Jesus precisa de ter unidade no amor de Deus, com sabedoria, dependência do Senhor. Davi e os seus homens lamentaram a morte de Saul, Jonatas, dos seus filhos e dos desorientados de Israel. Lamentou a glória de Deus escarnecida na boca dos filisteus. Contudo, assim como a morte, ou como na morte de Eli, o sacerdote, lá no início do livro de 1 Samuel, e na captura da arca, como nós estudamos, as trevas e o juízo não foram permanentes. Você se lembra quando o povo de Israel foi envergonhado? Na primeira leva foram 4.000, na segunda leva 30.000 mortos. A arca foi capturada porque o povo de Israel fez da arca um símbolo religioso. A simples presença da arca vai nos dar a vitória, e esqueceram de ter uma vida íntegra. Amado, antes de tudo, Deus quer a tua integridade, diga amém por isso. Então Deus permitiu uma derrota no povo de Deus, mas essa derrota foi em curto prazo, porque Deus lançou juízo sobre Dagom, Deus lançou juízo sobre os filisteus. Aqueles povos ficaram aterrorizados e falaram: manda de volta essa arca para o Deus deles, não queremos mais ficar com essa arca aqui, Deus nos livre desse negócio. E eu quero lhe dizer, amado, que o teu choro pode durar uma noite, não será permanente na tua vida o choro, não será permanente na tua vida o juízo, não será permanente na tua vida esse período de disciplina ou derrota, porque no lugar da vergonha, Deus concederá dupla honra para a sua igreja nesta terra. Ele é fiel para fazê-lo. Ele é fiel, diga: o meu Deus é fiel, o meu Deus é bom demais. Ele sabe que nós somos um caco de barro, amado. Ele sabe das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas incapacidades, das nossas incongruências. Então, amado, ovelhinha do Senhor, dependa exclusivamente deste Deus maravilhoso. Coloque a tua confiança na graça exclusiva de Deus.
E quando você se sentir fraco, quando você se sentir marginalizado, quando você estiver ainda que como um fugitivo louco, a graça de Deus vai trabalhar na tua vida, a graça de Deus vai trabalhar no teu coração, vai te dar maturidade suficiente, e quando o circo estiver pegando fogo, você não vai jogar gasolina, você vai dizer: é assim que a Bíblia diz, e Deus será glorificado através da tua vida, amado. Veja o que o Salmo 30 diz, a palavra do Senhor. Salmo 30, versículos, todo o Salmo 30, na verdade, diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Que Deus tremendo. Diz ele: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura o quê? A vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, amado. Olha, eu declaro que esse juízo não será permanente, amado. Você que está aí sofrendo, chorando, talvez você esteja ouvindo esta mensagem, está numa cama de hospital, enfermo, adoecido, pedindo para si a morte. O Senhor remiu a alma de Davi, a tirou da cova da morte. Ele disse: Davi, eu lhe dou vida, eu lhe dou saúde, eu lhe dou cura nesta manhã. E ele disse, versículo 6: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo todo conturbado. Ou seja, Davi estava numa escola de aprendizado. Ele estava aprendendo o que é ser um servo de Deus, como é que é colocar a confiança. Mas se você colocar a tua confiança na beleza, você é a Gisele Bündchen, e você desfila, você não anda, você desfila. Amado, um dia a passarela vai chegar no final, amado. Você vai sair na passarela toda empinadinha, vai chegar no final da passarela. Já entendeu, né? Aleluia. Mas você colocar a tua confiança nisso, amado, a tua confiança precisa estar no Senhor, amado. Então ele diz, versículo 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando desço a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade, o pó vai declarar a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem... Olha que Davi era ousado na oração, não é? Ele está questionando simplesmente o Todo-Poderoso. Deus, o pó vai te glorificar. Então, eu sou pó, se o Senhor contender conosco, amado. Olha, se Deus contender conosco na justiça, não sobra ninguém, amado. A nossa justiça é trapo de imundícia. Aí ele diz, versículo adiante: ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Graças te darei até quando? Para sempre. Amado, uma vida que é liberta por Deus é uma vida que glorifica o Senhor, amado. Uma vida que entende a sua dependência de Deus. A oração de Davi, ele mostra a sua reconhecimento da sua dependência, o reconhecimento de que Deus é que tem que ser glorificado, não os correligionários de Saul, não a maneira de Saul, não a força de Saul, não fazer as coisas ao modo de Saul, no braço da carne, na força do homem de Saul, não, mas na capacidade de Deus, na dependência do Senhor. E aí ele disse: Deus, sê tu meu auxílio, a minha salvação. E Deus diz: filho, ainda que o choro dure uma noite, a alegria eu vou te dar pela manhã.
eu vou te dar pela manhã. Glória a Deus. Então, Saul morreu pelo decreto divino contra ele, pois a palavra de Deus é confiável, amados. Diga amém por isso. A palavra de Deus é mais confiável, como diz o ditado antigo, do que o fio do bigode. Hoje em dia não existe mais fio de bigode. Hoje em dia, não é assim? A palavra humana está muito em xeque. Para nós, povo de Deus, tem que existir. Nós precisamos de confiar na palavra dos outros. Mas o mundo, no aspecto escatológico, já não existe mais confiabilidade no mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os planos do Senhor, amado, tudo o que Deus tem como palavra é real, é verdadeiro, é confiável. Então, apesar de todo o circo que pegava fogo, no capítulo anterior, como estudamos, a promessa de Deus de colocar Davi no trono de Israel foi confiável e sempre será confiável esta palavra. De maneira que nós, ao olharmos o pano de fundo que Davi aqui está inserido para entrar nesse capítulo 5, nós podemos dizer que o Senhor cumpre as suas promessas a seus servos. À medida que o povo ou que o servo aprende a depender da sua providência e alinha os seus desejos com os propósitos divinos. Ou seja, o grande trabalho de Deus na vida de Davi foi dizer: Davi, você não será um governante como Saul, que vai governar na superficialidade da carne, que vai governar na força do homem. Você vai ser um governante segundo o meu coração, segundo a minha lei, segundo a minha palavra. Ou seja, você vai estar alinhado à minha vontade, aos meus planos. E à medida que Davi foi estando alinhado, Deus cumpriu o seu propósito. Então eu lhe digo, amado, receba na tua vida: Deus é fiel para trabalhar na sua vida. Deus é fiel para trabalhar no caráter, para trabalhar no teu coração, no teu discernimento espiritual, para por fim de tudo dizer: eu cumpro as minhas promessas sobre a sua vida. Eu abro porta onde não há porta. Eu abro o mar vermelho quando o mar está fechado. Eu tiro o poder do fogo, dos leões e da cova e do mundo, porque eu sou o Deus não apenas de Israel, eu sou o Deus dos céus e da terra, o Altíssimo. Por isso ele disse: ouve, ó Israel, eu sou o único Senhor. Então Davi alinha a sua vida, os seus desejos com os propósitos de Deus. Como? Buscando pela orientação do Senhor e esperando pela providência divina. Embora o cumprimento das promessas de Deus, no nosso modo de enxergar a vida, humanamente falando, às vezes pareça demorado, às vezes parece que não vai se cumprir. Às vezes a pessoa está lá depois de 25 anos que recebeu uma promessa de ser pai, já idoso, não vai se cumprir. Como é que vai cumprir? Não vai. Mas se Deus prometeu, Deus vai cumprir esta promessa. Então, ele é fiel. Imagina que enquanto Saul perseguia Davi, e Davi fugia, saiu dos limites de Israel fugindo, mesmo depois da morte de Saul, durante 7 anos e meio, governando o território sul, Judá, Davi olhava e devia se perguntar: quando será que Deus vai cumprir a sua promessa de dar-me o trono de Israel? Aquele homem passou por todos os testes, enfrentou o urso, enfrentou o leão, estava pastoreando no deserto, crise familiar, Eliabe, seu irmão, problemas de toda natureza com depois Saul, as perseguições, tentativa de assassinato. Gente, agora o povo de Judá diz: não, tu és o nosso rei. Mas lá o povo do norte disse: não, o nosso rei é Isbosete. Veja,
E Abner era um grande comandante, um homem que tinha influência em todas as 10 tribos, porque o sul tinha 2 tribos e o norte tinham 10. Então 2 disseram, Davi, Davi, e as outras 10 disseram, Esbozete, Esbozete. E aí, Davi, gente, como é que a promessa de Deus vai se cumprir? Então note, amado, quando os israelitas proclamam Davi seu rei, eles se lembram de um oráculo no qual o Senhor afirmava que Davi seria pastor do seu povo. O que é que isso significa? Era Deus ensinando, conduzindo em todo momento. Veja no capítulo 5, versículo 2. Ainda que os olhos humanos não vissem, ainda que as questões não estivessem muito claras, Deus já estava anunciando. Olha lá, 5, 2. Diz assim a palavra bendita do nosso Senhor. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu quem fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Amado, havia uma promessa sobre Davi. Você sabe que toda promessa de Deus se cumpre na vida do seu povo, amado. Eu recebo, diga eu recebo na minha vida estas promessas. Depois nós vemos que nessa sessão literária, Davi começa sendo ungido em Hebrom, pelos homens de Judá, e termina aqui no capítulo 5, sendo ordenado por todo Israel, com todos os homens indo a Hebrom e ungindo o rei sobre a nação. O que era isto? Era Deus dando crescimento pessoal para Davi. Davi, você agora é rei de todo Israel. Eu estou alargando as tuas fronteiras pessoais, eu estou alargando a tua vida. Diz que todos os outros anciãos das 10 tribos vieram para Hebrom. Hebrom era um lugar neutro, semelhante a Brasília, nem para o norte, nem para o sul, um lugar ali neutro. E ali primeiro Davi fez o reinado ali. Um homem sábio, estava unindo as tribos, unindo o sul e o norte. E diz que os homens vieram a Hebrom e disseram, reconhecemos, Davi é um homem de Deus, Davi é o chefe, é pastor. Então lembremos que Davi voltou a Judá seguindo a orientação de Deus. Ele consultou o Senhor e o Senhor lhe deu a afirmativa, vá. E assim os homens de Judá o reconheceram e ungiram rei. Ou seja, amado, em todos esses quadros que eu estou mostrando, era Deus fazendo a obra em todos os momentos. E às vezes nós não conseguimos reconhecer. Às vezes as lutas estão tão grandes. Bispo, mas é uma doença, é um problema. Parece que a promessa não vai se cumprir. Ou então, era sobre Israel, agora são só 2 tribos, só Judá, e o restante todo ficou dividido. E como é que a coisa vai, não vai, não é, marromeno, é marmelada? O que é isso? Não estou entendendo muito bem o que Deus está fazendo. E Deus estava lá, só conduzindo o seu povo, amado. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, mais do que saber o que Deus faz, você tem que aprender a confiar no Deus que faz. Porque às vezes nós queremos saber tudo o que Deus está fazendo. Deus, me mostra, eu quero saber. Aí Deus fala, ô Jó, onde é que você estava quando eu lancei fundamentos na terra? Como é que você sabe que a terra fica lá? Qual é a coluna da terra? Me diz aí. Quantas estrelas tem no universo? Amado, você sabe que os cientistas chegaram a uma conclusão que existe 10 vezes mais estrelas no céu do que todas as areias e grãos de areia do mundo inteiro, amado. Você imagina aí, vai lá na beira da praia de Botafogo agora. Você está lá na praia de Botafogo, desceu, pegou um punhado de areia, olha lá. Você consegue contar quantos grãos de areia tem? Não. E na praia toda, consegue? Não. E em todas as praias, consegue contar? Não. E no mundo inteiro, praia, deserto, tudo, dá para saber? Não. Pela extensão do universo, pelo menos 10 vezes mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra, amado. Esse é a ponta do dedo do teu Deus, do meu Deus. Ele é todo poderoso. Então, note
Note o seguinte agora, importante. Em primeiro lugar é isto, amado. Deus está fazendo esta obra. E Davi está alinhando a sua vida a ele. Agora, ao mesmo tempo, Davi é inteligente. Davi é estrategista. E ao mesmo tempo é Deus quem faz todas as coisas. Ou seja, nós não podemos separar as duas realidades. Nós não podemos separar as duas realidades. Deus é quem faz todas as coisas. Sim, é Deus quem faz todas as coisas. Mas Deus preparou Davi desde a sua mocidade. Deus veio preparando Davi. Davi, você vai ser pastor. Você vai na guide sobre o meu povo. Vai governar o meu povo. Então, desde menininho, garotinho, ele veio sendo trabalhado. Oh! E aí chegou a hora e disse, pronto, agora vai lá. Dá o primeiro passo. Vamos embora. Vamos lá. Eu agradeço a Deus por essa caminhada em termos ministeriais que eu tenho seguido. Desde garotinho diz o bispo Edson, um abraço bispo Edson, diz o bispo Edson, ele era um pintinho loirinho. Já viu aquele pintinho amarelinho? Vinha a cabeça loura correndo pela igreja, era eu, 13 anos de idade. Temos irmãos aqui já há muitos anos na igreja. O irmão Kleber pegava 678, quando eu era garoto, a gente pegava junto. E vai lá, 19 anos já foi ao ministério pastoral. E continua, estou aqui, amado. E Deus está preparando. E eu só estou começando, amado. Só estou começando. Diga glória a Deus por isso. A estrada em nome de Jesus é longa. Agora, então não podemos separar as duas realidades. Entretanto, apesar de todas as prerrogativas de Davi, a glória sempre é do Senhor, amado. Amado, sempre, diga sempre, a glória sempre é do Senhor. Veja aí em 5,17, texto básico, faz parte do texto básico, a 25. Diz assim a palavra: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, agora não apenas Judá, todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi, que estava alinhando-se perfeitamente ao Senhor, o que ele fez? Consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Antes de ler o 22, Baal-Perazim, esse Perazim do hebraico, é porque houve uma grande destruição de ídolos. Os filisteus abandonaram as suas imagens, todos os seus ídolos, e houve uma grande destruição de ídolos. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, que no Baal-Perazim, que é o Monte Perazim, que é o lugar da batalha e da vitória do Senhor contra filisteus, Deus quer nos dar vitórias destruindo ídolos da nossa carne, destruindo ídolos da nossa arrogância, da nossa pretensa, da nossa soberba, das nossas carnalidades. Quebre o ídolo do adultério, quebre o ídolo da pornografia, quebre o ídolo do álcool, das drogas, quebre o ídolo do jeitinho mundano e da coisinha mundana. Quebre todos esses ídolos e jogue fora, porque, amado, você é do Senhor, você é de Jesus. Você pertence a Ele, e a vitória que Deus nos dá é muito grande para a glória dEle. Aí ele diz, versículo 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi novamente o que fez? Consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: agora não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apresentarás
é o Senhor que saiu adiante de ti para ferir os arraiais dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Jezreel. Amado, quando esse homem obedeceu e fez da forma como Deus lhe disse, ele ouviu o estrondo do Senhor sobre as amoreiras e disse: o Senhor saiu à minha frente, o Senhor está abrindo o meu caminho, Ele vai apagando fogo, Ele vai destroçando o inimigo, Ele quebra as portas de ferro, Ele prepara o caminho, Deus vai na frente, é isso aí, amado, Ele vai à frente, Ele é Senhor. Então, ele consultou o Senhor, ele estava em cada momento da vida alinhando a sua vida a Deus, ele sabia que ele dependia de Deus. A minha pergunta é: ele era um homem capaz? Sim. Ele era um homem preparado por Deus? Sim. Extremamente estrategista? Sim. Preparado desde a mocidade? Ok. Mas ele aprendeu a consultar o Senhor, amado. Ele aprendeu a dobrar as rótulas joelinas. Estou lá, o joelhinho no chão. Diz: Senhor. E Deus diz: quando você ouvir, é porque eu fui à sua frente. Ele estava alinhando os projetos a Deus. Então, alinhou os seus propósitos com os propósitos de Deus. Por isso é que o Senhor lhe capacitou. E o Senhor estava com ele. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É o meu jeito, sou eu que sou o cara, esse cara sou eu. Aprendi essa música com o Roberto Carlos. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: na obra de Deus não tem esse cara sou eu. Na obra de Deus é Jesus. Eu tenho até temor de falar que esse cara é ele. Tenho até temor porque essa expressão ela não é muito correta, não é muito boa. O único que é o Senhor é Ele, amado, é Jesus. É Ele, amado, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então ele realiza os seus propósitos por meio daqueles que promovem os objetivos de seu reino e agem de acordo com as suas promessas fidedignas. Então, uma das coisas mais difíceis de fazer na vida, amado, ouça, é governar. Amado, às vezes governar a casa com crianças pequenas é um problema. Governar um trabalho, funcionários, o limite de cada um, as personalidades de cada um, às vezes é uma dificuldade. O governo de um ministério, de uma igreja, com muitas visões, muitas vozes, muitas questões, é às vezes complicado para um líder. Porque quem está no governo sabe que é complicado. É preciso muitas das vezes pulso, é preciso ter autoridade, é preciso ter voz, é preciso ter o respeito das pessoas. As pessoas precisam respeitá-lo no que ele diz. Então é muito complicado muitas das vezes. Tem gente que não aguenta a pressão. Mas quando o Senhor prepara esta pessoa, amado, o rojão é de Deus, amado, Ele segura. Deus está no controle, amado. Então nós vemos aqui que a união faz a força, já diz o ditado. Porque, amado, Davi lutava pela união dos diferentes. Ele conseguiu unir as tribos diferentes. Quando você vê, sem citar nomes ou partidos, mas quando você vê figuras políticas a todo momento querendo dividir a população, dividir o povo brasileiro, jogar uns contra os outros, é o diabo que está usando essa gente. É Satanás que está usando essa gente. Davi estava unindo as pessoas, unindo os diferentes. Ele conseguiu unir o norte e o sul, amados. Ele buscou aliança com os fenícios, ou seja, internacional. Ele se manteve unido a Deus, que é a fonte de todas as coisas. Amado, eu declaro que a nossa igreja, eu declaro que cada família, eu declaro que os casais da igreja, as famílias da igreja, que nós sejamos um só povo em Deus,
que Ele é o Senhor e o cabeça da nossa igreja, amado. Então, o Senhor há de capacitar-nos, como capacitou Davi, para conquistar Jerusalém, em obediência à sua ordem original. A ordem de Deus ali era, em princípio, os jebuseus deveriam ser derrotados, os filisteus deveriam ser derrotados. Mas Deus tem um plano original conosco, amados, que é levar a sua palavra, salvar almas, tirar pessoas do mundo, quebrar com trevas cadeias e dizer: Cristo Jesus é o Senhor dos senhores. Diga glória a Deus por isso. Veja o que está lá em Deuteronômio 7. Deuteronômio, plano original aqui, ó, capítulo 7, versículos 1 a 4, diz a maravilhosa palavra do Senhor: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Quais nações? Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Ele diz: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade nelas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então Deus estava dizendo para o seu povo: não entre em julgo desigual. Quando você entrar na terra que eu lhe dou, amado, não construa altares para ídolos, não construa altares para Baal. Ou você é cristão, ou você tem Baal na sua vida. Ou você é de Deus e adora a Deus e segue os princípios bíblicos, ou você está se enganando a si próprio. Ou você, como Davi, aprende a alinhar a sua vida aos projetos de Deus e a confiar em Deus, mesmo que você não veja, mesmo que pareça arriscado isso tudo, mesmo que pareça que às vezes as promessas de Deus não vão se cumprir. Os teus olhos podem não estar vendo, mas o Deus que disse é o Deus que vai cumprir a promessa na sua vida, amado. Qual é o mais importante na vida de Davi? É alinhar a sua vida aos projetos de Deus. Então, quando você entrar na terra, eu tenho um plano. Faça a coisa direito. Não entre em aliança com o mundo. Não dê um jeitinho para parecer que você é do mundo. Amado, a igreja não tem que dar um jeitinho para parecer um baile funk e todo mundo chegar aqui e ficar no baile funk e está todo mundo no baile funk, sabe? E a igreja é baile funk. Amado, isso aqui é a igreja, é a casa do Senhor, amado. Que é baile funk, vai lá na Blue Garden. É porque eu não sei dançar baile funk, né? Eu não sei dançar baile funk. Graças a Deus. Ainda existe Blue Garden, amado? Não, né? Salão Azul? Também não. Isso é lá dos anos 80, né? Então, amado, que bom, que bom. Você tem que alinhar a sua vida ao projeto de Deus, amado. Você está disposto a alinhar a sua vida ao projeto de Deus? Então ele diz, 2 Samuel 5, 6 a 10, estamos nos minutos finais. 5, 6 a 10, esse é o texto básico. Ele diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que haviam naquela terra, e que disseram a Davi, olha o que eles disseram, olha a arrogância desses homens: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Versículo 9: assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou cidade de Davi.
foi edificada em redor, desde Milo até para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Sabe por que Deus dos exércitos era com Davi? Porque Davi estava em obediência ao plano original de Deus. Amado, no meio do caminho, muitas coisas tentarão te desviar dos planos de Deus. No meio do caminho, as coisas vão tentar desviar. É uma jebusita, uma mulher jebuseia, é uma jebuseia, é uma filisteia. Então, amado, ou é uma sociedade errada, é uma questão equivocada. Precisamos identificar os desvios, porque Deus quer que nós estejamos alinhados à sua vontade. Então, para concluir, por meio de Davi, seu servo obediente, o Senhor reverteu a humilhação de Israel na morte de Saul. Toda aquela humilhação que Saul promoveu na sua morte, que a glória de Deus ficou na boca dos incircuncisos, porque eram desobedientes, eram impulsivos, eram vingativos. Davi, o homem que buscou unir as tribos e alinhar-se em consulta e oração e praticar o plano de Deus, Deus voltou a trazer a sua glória de volta. Deus deu a ele capacidade de dar vitória sobre os inimigos. Portanto, a vitória de Deus foi dada por intermédio de Davi, que consultava o Senhor. E eu quero perguntar, quem é que quer vitória na sua vida? Claro, todos nós. Você recebe aí, amado, uma grande vitória na tua casa, na tua família, no teu casamento, amado, nos teus negócios, uma grande vitória. Olha, dia 15, dia 16, presbítero, uma grande vitória para a sua vida, lá em nome de Jesus. Nós estamos orando por todos os dias, 11 horas da noite, todos os dias. Amado, uma grande vitória que você está esperando em Deus. Qual é a questão que está diante do Senhor? Então, amado, o momento não é de brincadeira, o momento não é de queijo com goiabada. O momento é de você dizer, ou você é crente, ou você vai ficar com os ídolos dos filisteus. Vai continuar agarrado aos ídolos dos filisteus, às ideologias do mundo, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Amado, o grande problema do crente hoje é não ter nada a ver. Você quer buscar a excelência cristã, amado? Então ouça, excelência cristã não é o lugar onde você chega. Cheguei na excelência. Excelência cristã é um horizonte que você anda. Porque quanto mais perto do horizonte você chega, o que acontece? O horizonte vai para mais longe de você. E você anda e o horizonte vai para mais longe. Então, amado, nunca pare de andar alinhando seus projetos aos planos de Deus. Porque eu vou lhe dizer, Deus vai lhe capacitar e lhe dar grandes vitórias. Foi isso que Gênesis 50... capítulo 50, versículo 20 e 21, diz a palavra: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amado, este Deus é capaz de pegar as grandes tragédias, as grandes armas do inimigo, as grandes ciladas que o inimigo preparou, as grandes mentiras e fortalezas que o inimigo instalou, e Deus reverte isso tudo e te entrega uma grande vitória na sua vida, amado. E aí Deus diz, isto é para que se conserve muita gente em vida. Eu recebo grandes vitórias dessa forma. Então, amado, o Senhor renova os seus feitos poderosos, ao intervir em favor de Israel na batalha, volta a mostrar a sua capacidade de derrotar os inimigos do seu povo. Assim, a vitória de Deus foi dada por intermédio de Davi, que consultava, que orava, que buscava os planos de Deus, que vivia para a glória de Deus, pensando nos propósitos de Deus. Ou seja, aquele que,
Mas eu não acredito que uma pessoa está aqui orando a Deus, consultando o Senhor, buscando a glória de Deus, e depois queira humilhar o seu irmão, e depois queira puxar o tapete das pessoas, depois queira fazer uma fofoca para destruir. Que oração farisaica é essa? Então, amado, se você busca a Deus em oração, em comunhão e alinhar, ouça, Deus vai transformar derrotas em grandes vitórias na sua vida. Então o Senhor prometeu que restauraria o povo algum dia, ao levantar um novo Davi, que os conduziria a um novo momento de bênção divina. Estamos falando de Jesus. Lembra-te que o que acontecia era um tipo de Cristo, apontava para Cristo. Lembra que o povo de Judá e agora de Israel voluntariamente ungiram Davi rei sobre si. A minha pergunta é: você tem Jesus como teu Salvador? Sim ou não? Sim. Mas você tem Jesus como Senhor da sua vida também, amado? Porque aquele povo ungiu Davi rei sobre ele para reinar e obedecer. Às vezes nós não queremos obedecer a Deus. Olha, Senhor, Tu és o meu Salvador, amém, Jesus, eu quero ir para a glória. Mas na hora que eu tenho que obedecer, não, Deus, agora eu é que sou eu. Mas eu sou mais eu. Então não, amado, eu declaro que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, amado. E por fim, podemos analisar nesse contexto bíblico, que o povo de Deus em nossos dias espera e ora pelo cumprimento da promessa de um reino de paz, junto à segunda vinda de Cristo, Jesus, o novo e ideal rei davídico. Embora pareça demorar, o que leva alguns a zombar e a duvidar de Cristo e da sua volta, eu quero lhe dizer que assim como chegou para Davi, também chegará o dia do retorno de Cristo Jesus. Assim como Davi orou e disse: Senhor, o que farei? E o Senhor diz: volta para Hebrom, retorna. E lá o povo ungiu rei sobre eles. Assim, amados, aqueles que oram ao Senhor e esperam pela volta de Cristo devem saber que a volta de Cristo Jesus está próxima. E Ele não pode ser apenas o teu Salvador, Jesus é o Senhor da tua vida, amado. Então, Davi esperava em Deus, dependia de Deus para capacitá-lo na caminhada, pois sabia que somente do Senhor poderia vir a salvação. E nós, povo brasileiro, Igreja de Cristo, como é que nós temos vivido? Temos vivido na esperança de Cristo, temos vivido na dependência do Senhor, pois sabemos que apenas dele vem a salvação? Ou será que a maior parte da nossa vida é viver correndo atrás do pão que perece? Será que a maior parte da nossa vida são as coisas do mundo e as coisas do reino perdem expressão, perdem valor e não há orientação divina? Portanto, termino, amado, com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 18. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amados, se Jesus dissesse o dia que vai voltar, Ele não disse. O ladrão não avisa o dia que aparece. A qualquer momento Jesus está voltando. E muita gente está por aí querendo guardar a sua juventude para cair no pecado e servir a Deus somente nas cãs brancas. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Hoje é o dia de você ter Cristo na tua vida, amado. Hoje é o dia de você se render ao Senhor, amado. Hoje é o dia de você alinhar a sua vida a Ele e não querer que Deus obedeça e faça suas vontades de garoto mimado nessa vida. Ou Deus é Senhor,
ou você não é cristão, amado. Eu não posso vir aqui à igreja de Jesus com palavras de amenidades para massagear os egos dos irmãos e depois ver uma comunidade caminhando a passos largos para o mundo, sendo presa fácil de Satanás, como o Saul, um orgulhoso. Mas se você estiver em oração pela espera do retorno do Senhor, amado, o Senhor está voltando. Oh, glória a Deus. Versículo adiante: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando. Olha os verbos aí, amado. Verbo denota a nossa atitude. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o que, igreja amada? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, diga amém por isso, igreja amada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Ele é Senhor, Ele é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.